bem-vindos a mais um vídeo do quadro 10 minutos de autoestima. A gente tem uma playlist com todos os episódios que você pode conferir aqui embaixo. E no episódio de hoje, a polêmica barriga. Como aceitá-la? Eu sou a Jéssica Lopes, esse é o meu canal, aqui a gente fala de moda, beleza e autoestima. E agora, bora desmistificar a relação com essa persona não grata na vida de tantas mulheres. A barriga. E eu começo esse vídeo falando assim que eu tenho propriedade de causa, porque eu sou uma mulher barriguda. É isso. Eu acho que a gente precisa começar a verbalizar isso, porque a gente tem tanto medo, a gente tem tanto receio, a gente não quer encarar a realidade que a gente começa a se encher de eufemismos, a barriguinha, a pochetezinha e tatatã. E aí a gente vai meio que mascarando e tentando esconder o problema que na verdade não precisa ser um problema, né? A gente pode ressignificar nossa relação com a barriga e fazer as pazes com ela, porque assim, spoilers, a barriga não é capaz de tirar a sua beleza. Então conviver harmonicamente com ela, não precisa amar, tá? Pode deixar ela ali no canto dela, tal, mas ali viver sem atrito, sem ódio, pode ser um ótimo caminho que vai te trazer muito mais paz, sabe? Muito mais liberdade, inclusive com quem você é. E assim, gente, eu sempre fui uma pessoa barriguda, tá? Esse é o meu biotipo. Então, assim, eu tenho a perna mais fina, a barriga mais presente, os ombros mais largos. É aquele biotipo que associam ao triângulo invertido. E que, assim, se apegar também a tipos de biotipo é meio que se colocar numa caixinha e tem riscos, tem perigos. E é acabar se limitando e querendo ficar encaixadinha dentro dos rótulos, das regrinhas que corpo X ou Y deve ou não deve usar. E eu, sinceramente, eu acho que isso, assim, é ultrapassado demais. A gente tá vivendo um outro momento de vida, de comunicação e de liberdade com as nossas roupas, que isso precisa ficar lá no passado. Mas eu aqui vou te dar algumas diquinhas práticas que você pode implementar no seu dia a dia, na sua vivência, para começar a trabalhar esse relacionamento com a barriga e ir melhorando ele aos poucos. Porque assim, desde sempre eu escutei que eu precisava esconder a barriga, que eu precisava perder a barriga, que a barriga era, enfim, tava estragando o meu corpo, coisas absurdas que hoje eu penso assim, nossa, como é que falaram isso pra uma criança ou pra uma menina tão jovem, né? Olha o poder dessas palavras que acabam nos acompanhando ao longo de muitos anos. E francamente, né? Acho que a gente não precisa plantar essa insegurança na cabeça de nenhuma mulher. Mas enfim, essa é a minha vivência. Eu escutei muito isso e por muitos anos eu entendi que eu precisava esconder a minha barriga. Mas o que eu acabei descobrindo com o passar do tempo e com o passar da minha construção com a autoestima é que as pessoas, elas vão julgar a nossa barriga e vão saber da existência dela se a gente estiver com uma roupa larga ou não. Então, se esse julgamento ele vai acontecer de qualquer maneira, por que eu vou ficar me privando? Por que eu vou ficar me anulando? Por que eu vou ficar infeliz com as minhas escolhas e com as minhas vestimentas? As coisas começam a não fazer mais sentido. Mas, primeira dica, as roupas, elas podem sim ser nossas aliadas, porque existe truques visuais onde é uma linha muito tênue. Você vai encarar eles como um esconderijo e vai se apegar no uso como se fossem regras e você não pudesse dessas estratégias que ajudam a esconder determinadas áreas do corpo, ou se você vai usar essas técnicas como auxiliadoras. Então, para valorizar as áreas que você ama e tirar o foco daquelas que você não ama tanto assim, e assim ir construindo uma relação mais saudável, mais tranquila com a roupa. Então, por exemplo, o uso de terceira peça pode ajudar muito nesse processo. E eu lembro quando eu comecei a colocar a t-shirt por dentro da calça, porque eu não fazia isso, tá? Foi um processo. E depois que a gente começa, a gente não quer voltar atrás, porque fica muito bonito no corpo. Mas no início eu não me sentia confortável com a região abdominal marcando. Então a terceira peça era uma super auxiliadora e eu gostava muito. As saias rodadas ou vestidos onde a cintura era marcada também me ajudavam, porque destacavam a área mais fina do meu tronco e tirava o foco da parte da barriga, apesar de ficar mais volumoso ali sim, o que não era um problema, porque eu tava destacando uma área do meu corpo que eu gostava, que era a cintura.
Esses dois artifícios me auxiliaram demais. O segundo foi conhecer os caimentos das calças e entendendo aqueles que me faziam sentir melhor e mais confiante ao usar. Então, por exemplo, sempre que eu falo em colocar blusa por dentro da calça, muitas falam que não se sentem confortáveis por causa do destaque na barriga. Mas dependendo do caimento, da modelagem daquela calça, ela não marca a região do abdômen e pode te deixar mais confortável ao usar e você ir acabando assim, sabe, tirando um pouco da noia de cima da barriga e podendo focar em outras áreas do seu look, focar em coisas que você tá afim de usar, focar em valorizar, usar acessórios, porque acontece muito isso, sabe? Quando a gente foca demais num tenho que esconder uma área e toda a nossa composição do look do dia gira em torno de esconder aquela determinada área, a gente deixa de prestar atenção no que realmente importa, que é se divertir através das roupas. E a minha terceira e última dica para você encarar esse processo de aceitação da barriga, porque de fato é um processo, tá, gente? Não pense que do dia pra noite você vai fazer as pazes com ela e tá tudo certo. A minha caminhada de fazer as pazes com minha barriga durou anos, foi super longa. Eu diria, inclusive, que foi uma das últimas áreas que eu fiz as pazes no meu corpo. Então, assim, realmente não é do dia pra noite, a gente tem que respeitar que é um processo. Então, minha terceira dica é: permita-se experimentar. Porque às vezes a gente coloca roupas nas caixinhas de essas eu não posso usar e essas eu posso usar e sequer pensa na possibilidade de experimentar. Se vê no espelho utilizando elas e aí sim entender se você gosta ou não gosta. Porque muitas vezes o resultado acaba sendo positivo. A gente se surpreende do tanto que a gente gosta do resultado e se sente confortável utilizando aquilo. E deixamos, né, de usar por tanto tempo pelo medo do simples experimentar. E eu sei que esse medo, ele vem, né, junto, ele vem carregado com aquele medo da frustração, de se dar uma chance, de experimentar uma coisa diferente, não gostar. Isso só reforçar essa crença, né, enraizada que a gente tem que o nosso corpo, ele é errado. A gente precisa ir aos poucos quebrando esse ciclo e a gente só faz isso quando a gente começa a se colocar mais à prova, né? Se colocar à disposição de experimentar, de entender, de testar. Já quero saber quem que vai aplicar uma dessas dicas no seu dia a dia. E também quem aí tá nesse processo de aceitação da barriga. Me conta aqui qual é a sua relação com ela. E claro, não deixa de dar um joinha nesse vídeo. Ajuda demais no alcance dele. E não sai daqui não, tem muito conteúdo bacana por aqui. Então passa pro próximo vídeo.